Queridos, certamente, todos os nossos grandes questionamentos, as lutas que nós enfrentamos, os mal-estar em nossa vida, os conflitos, estão todos, eu digo isso com 100% de convicção, relacionados às nossas dúvidas. Veja como o passado nos persegue, quando esse passado traz dúvidas para o nosso presente. Veja como o nosso presente torna-se terrível, quando as dúvidas do futuro batem à nossa porta dia e noite. E é por isso que Deus se fez, sim, um ser comunicável. Começou a falar com o seu povo. E isso desde o Éden. Se formos ver os relatos de Moisés, no livro de Gênesis, diz que Deus tinha a hora marcada. Ao final da tarde, vinha até o jardim do Éden, e a sua glória parava ali, e ele conversava com Adão e Eva, tirando algumas dúvidas, claro. Adão teve um checklist enorme de atividades. Colocar nome em bicho, colocar nome nas plantas, sabe, fazer algumas experiências, como um engenheiro, sabe, de sementes, para ver o que poderia surgir dali. Então, Adão foi sim um homem trabalhador, e ele tinha muitas atribuições, mas perceba que diariamente Deus vinha conversar com ele e Eva. Da mesma forma, aconteceu com Abraão. Abraão, com um desafio tão grande para frente, Deus diz: a sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu. Imagine Abraão se ver ali, numa situação tão delicada, a sua esposa tendo a impossibilidade de se tornar mãe. Aos olhos humanos, isso era impossível, mas sabendo que Deus poderia sim, mesmo ela sendo estéril, conceder várias e várias gerações, como fez. Deus se comunicando com Moisés. Moisés subia ao monte e ali recebia a palavra do Senhor, a voz do Senhor. E assim eu posso narrar de profeta a profeta, de personagem bíblico ao personagem bíblico, até chegar em você. Deus fala com você. Amém, meus irmãos? Deus fala comigo, diga isso. Deus fala comigo. Eu tenho certeza que Deus fala comigo. E eu tenho certeza também que Deus fala com você, porque Deus decide se comunicar. Então vejam bem, diante das dúvidas que nos cercam e do desejo de Deus de comunicar, nós podemos crer que aquilo que precisamos saber, Deus certamente falará. Jamais demorando, porque o tempo do Senhor é favorável, o tempo do Senhor é certo, Ele age com 100% de exatidão, no contexto exato, na hora exata e tudo mais. Mas existem alguns fatores, digamos que sempre quando há um resultado, antes daquele resultado, veio algum fator predominante. Assim acontece com a vida, né? Quantos espermatozoides lutando ali e apenas um consegue fecundar e dar vida. Então teve um fator que predominou ali. Da mesma forma na natureza, na nossa vida, nos nossos contextos. Então, gente, se hoje o nosso coração é invadido por uma ansiedade totalmente infrutífera, se hoje você está totalmente assim, fragilizado, com os medos do futuro, não sei onde vou trabalhar, não sei quando virá a cura, não sei quando vai vir a restauração do Senhor para a minha família, e todos esses questionamentos vêm te fragilizar, ao invés de te impulsionar a alcançar as promessas do Senhor, existe um fator aí predominante: a falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o nosso combustível, é o renovo diário, que precisa ser regado constantemente. Senhor, que me falte tudo, menos a fé em Ti, pois se eu a terei, eu terei tudo. A tua fé no Senhor te fará ter tudo que você precisa para a glória do Senhor. Amém? Tudo que nós necessitamos, não o que nós queremos, porque se formos ter tudo o que queremos, logo seremos prejudicados. Que fator irá predominar? Da nossa própria vontade. Por isso que os evangelhos ensinam: Deus nos dá tudo, a vocês não, porque vocês não sabem pedir. Mas quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, Pai, eu quero muito isso, mas se não for da tua vontade, tira de perto de mim. Deus vai lá e faz. Essas palavras são introdutórias porque o texto hoje escolhido, um texto rico, desafiador e motivante, encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e eu lhe convido a abrir agora. Receba
do Senhor essa palavra para a tua vida hoje. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem puder, leia comigo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós vemos aqui um jovem com um futuro totalmente incerto, Timóteo, tendo que liderar uma igreja, a igreja de Éfeso, igreja que foi pastoreada, orientada, que foi visitada pelo apóstolo Paulo, mas que o apóstolo Paulo ficou impedido de visitar e abrir qualquer ministério e conhecer qualquer cidade e falar de Jesus devido à prisão. E fatos históricos relatam que o apóstolo Paulo, estando em Roma, essa daqui foi provavelmente a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Depois de alguns dias, ele foi morto. E enquanto ele estava naquela prisão e o coração dele pulsando em fazer a vontade de Deus, ele pediu à direção da prisão a possibilidade de ter uma pena, um pouco de tinta e um pergaminho. E escreveu essa carta fabulosa para Timóteo, seu filho na fé. Por quê? Qual era o contexto de Timóteo? Torna a dizer, um futuro totalmente desconhecido. Timóteo não sabia o que o aguardava. Ele tinha muitas coisas a fazer. A cidade de Éfeso era uma cidade marcada por características terríveis. Enfim, gente, se ele fosse dominado por suas dúvidas, por seus questionamentos, Timóteo não tinha alcançado os projetos do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida que nós não seremos dominados por nossas dúvidas, por nossos medos, nem por nossos questionamentos, mas pela vontade de Deus. Amém, igreja? Guiados pela vontade de Deus, porque questionamentos nós seremos sempre. Torna a dizer, Deus responde. A Bíblia nada mais é do que um livro recheado de respostas para todo e qualquer questionamento humano, mas nós estamos sujeitos sim a não entendermos algumas vezes de forma inicial o agir de Deus, o projeto de Deus, a forma que Ele age, o que Ele faz, o que Ele quer ensinar, mas uma coisa eu tenho que ter por certo, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O fator crer, a nossa fé. E o apóstolo Paulo começa a falar aqui, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Essa palavra aqui, covardia no grego, significa medo. Deus não nos deu espírito de medo. O medo não pode fazer parte do nosso coração. Que medo é esse? O medo de viver a fé, que obedecer a Deus irá gerar sérias consequências, e talvez você perca amizades, e talvez você desça do seu padrão financeiro, você caia um pouco mais, talvez você tenha que confrontar algumas pessoas, talvez que você tenha que viver o constrangimento de falar a verdade. É esse medo que a Bíblia fala, um medo que lança fora, aliás, um amor que lança fora todo medo, o amor que nós temos a Deus. Nós não podemos ter medo das investidas do inferno. Não tenha medo de guerrear contra o inferno. Porque o que a palavra fala é que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, meu irmão, eu tenho uma boa notícia aqui. Porque o diabo, ele é, sujo. Mas ele não está no ataque, ele está na defesa. Porque a cada dia se aproxima a destruição dele, dos seus demônios e de tudo aquilo que tenta acabar com os projetos de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Não devemos ter medo. A nossa posição é de atacar. Não nos deu, Senhor, espírito de covardia. Não nos deu, Senhor, um espírito de medo, não, mas diante do meu passado, eu não vou conseguir reconstruir um relacionamento, diante da história que eu vivi, eu não vou ser mesmo a mesma pessoa. Medo que vem do inferno, que o Senhor não te deu e não quer que continue na tua vida. É dia de lançar fora todo medo. Não devemos ter medo de defender o que Deus ensina. Se é casamento entre homem e mulher, nós seremos presos defendendo que o casamento é entre homem e mulher. Se é para ensinar os filhos, então não tenha medo, ensine, eduque,
discipline. Se é para ser justo, não tenha medo, seja justo, faça o que é correto, faça aquilo que é relevante, faça aquilo que tem a aprovação de Deus. Nós não podemos cultivar no nosso coração esse medo. Devemos ter medo sim, de desviarmos 1 centímetro sequer da vontade do Senhor. Eu quero que você pense hoje, quantos passos nós já demos nesse dia hoje? Eles te aproximaram mais de Deus? Ou terminou te afastando mais de Deus? Isso sim nós temos que ter medo. Não ter medo de reconstruir o casamento, não ter medo de perdoar, perdoou uma vez, 2, 3, tem que perdoar de novo. Não ter medo de chegar lá e dizer, não, eu tinha tudo para me irar, eu tinha tudo para alimentar essa mágoa no meu coração, mas eu vou crer que decidindo perdoar, porque o perdão nunca foi, nunca será um sentimento, perdão é decisão, você decide perdoar e depois começa a sentir a maravilha que é perdoar. Amém, igreja? Não tenha medo, não tenha medo. Enfrente os gigantes. O Senhor está contigo. Não tenha medo, vá adiante. O Senhor está com você. O que nós precisamos, ao invés de ter medo, é ter temor. Senhor, que eu não saia da tua vontade. E aí entra as disciplinas espirituais. Oração, jejum, consagração. Olha, é inadmissível cristão abrir a sua boca e dizer, Deus não tem falado comigo. É inadmissível. Porque Deus fala conosco todos os momentos. Amém, igreja? Está constantemente. E Jesus usa tantas figuras de linguagem, tantas comparações. Fala de passarinho, sabe? Fala de planta que nasce diante do deserto. Fala de mar que se abre. Deus está falando conosco constantemente, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos. A criação é Deus se comunicando, que Ele está acima, que Ele tem poder, que Ele que nos guia. Mas, ao invés do medo, o que o Senhor nos dá, em primeiro lugar, poder. Aleluia! Poder. O Espírito Santo nos dá poder. Como esse poder do Espírito Santo é utilizado em nossa vida? Através da nossa autoridade moral. Nunca um marido adúltero terá poder no Espírito Santo. Nunca um filho rebelde terá poder no Espírito Santo. Nunca um profissional mentiroso terá poder no Espírito Santo. Por quê? Porque esse poder do Espírito Santo vem em nossa vida através de uma autoridade moral, queridos. Todos nós somos pecadores e não trago aqui um discurso maior ou impossível de ser levado. Mas nós precisamos entender que há um padrão a ser seguido, o nome dele é Jesus Cristo. Todo dia é de matar o seu eu mesmo. Eu quero isso, mas Jesus não quer. Então eu tenho que abrir mão do que eu quero para querer o que Jesus quer. Não, eu acho que não é pecado, mas para Jesus é. Então eu vou ter que acabar com todos os meus pensamentos, meus fatores predominantes, sabe? Que mostram que isso vale a pena, porque para Deus é pecado. Então eu vou abrir mão disso e vou buscar o que Ele quer. Poder, que está interligado ao quê? A pureza, a santidade, a autoridade do Espírito, é sim sinônimo de autoridade moral. E meu irmão, a minha, tua autoridade moral não é por nossa capacidade, mas pela graça do Senhor que se renova todo dia. Todo dia, olha, o dia está pertinho de acabar. Eu tenho uma notícia boa para você. Todos os nossos pecados de hoje, uma vez confessados e abandonados, serão esquecidos pelo Senhor daqui a algumas horas. E amanhã começa tudo de novo. Do zero. Poder. Como anda o teu poder espiritual? Você tem combatido a mentira? Você tem combatido aquilo que Deus combate? Você tem apoiado o que Deus apoia? Esse é o poder espiritual. Hoje é falado muito sobre poder. A igreja tem que pedir poder do Senhor, amém. Nós precisamos desse poder, mas esse poder precisa ser ligado a essa autoridade espiritual. Ele nos dá poder, além do mais. O que é que o Espírito Santo nos dá? O que é que Deus nos presenteia? Amor, a ternura. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se você quer entender, quer identificar, façamos esse exercício diariamente, pois é pertinente e relevante. Se você quer ver como anda a medida do seu amor para com Deus, veja seu nível de obediência.
Palavras claras de Jesus Cristo. Se vocês me amam, vocês obedecerão às minhas palavras. Queridos, não é apenas presença em uma reunião, é caráter transformado. O amor do Senhor. Sabe, que esse amor nos envolva, que esse amor revelado na cruz, que esse amor nos leve a amá-lo em primeiro lugar. Tem que ser o Senhor, Ele tem que ser o primordial, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Temos que amá-lo, temos que buscá-lo, porque o Senhor nos ensina a amarmos como Jesus amou. E tudo vai ganhar um sentido novo, quando o amor for exercitado. Ame ao Senhor, procure a vontade dEle. Ame a si mesmo. Se Deus te perdoou, por que você não consegue te perdoar? Você tem que se perdoar. Você tem que virar a página. Existem momentos em nossa vida, Dr. Augusto Cury fala, das janelas killers, as janelas assassinas, que se forem abertas, só vai trazer morte, só vai trazer decepção. Eu tenho que dizer, Senhor, assim como o Teu Espírito me renova, eu quero uma mente nova a cada dia, Senhor. Porque aquilo que aconteceu no passado e foi perdoado pelo Senhor, não tem inferno que traga de volta, meu irmão. Não tem sobre a nossa vida. Esse amor, sabe? Mas esse amor também que é evidenciado na vida dos outros. Poder, o Senhor nos dá poder moral, amor de servir, amor de viver para acrescentar. Como anda a vida das pessoas que você ama? Você tem amado quantas pessoas? Quais contribuições você traz para a vida das pessoas que te amam? Gente, vamos lá viver esse amor. O amor sempre vencerá, porque ele começou a vencer no Éden, concretizou-se na cruz, e um dia vai ser finalizado na glória com Cristo Jesus. Nós estamos do lado do amor que vence. Amém, meus irmãos? Esse amor encheu o nosso coração de amor. E o apóstolo Paulo também sabia que o jovem Timóteo precisava de um fator predominante para as dúvidas do futuro não vir como dreno, tirando toda a sua energia e capacidade de produção. Por isso que ele diz que Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Equilíbrio. Nem mais, nem menos. Equilíbrio. O Senhor nos deu um dos grandes e maravilhosos auxiliares, o maior auxiliar de todo aquele que quer ter sucesso na vida profissional, na vida conjugal, entre os filhos, na igreja, chama-se sabedoria. E o apóstolo Tiago, depois de ter descrito essa sabedoria como um bem tão grande, e diante hoje da inversão de valores, onde coisas insignificantes tornam-se mais importantes, gente, não fiquem surpresos. Mas eu tenho tratado de adolescentes depressivos, porque seu celular quebrou, e o pai disse, é o terceiro que eu compro, é o terceiro que quebra, e não vai ter mais celular. E nós vemos cada vez mais o sentido de viver, caindo por terra, sabe? Aquilo que era importante não é mais. E facilmente pessoas não querendo viver mais. E nós vemos na sabedoria um valor crucial, um valor importantíssimo para guiar os nossos passos, algo impagável, mas ao mesmo tempo de graça. Tiago fala, aquele que precisa de sabedoria, peça a quem? A Deus, porque Ele é o Pai de toda sabedoria. Eu tenho certeza em afirmar isso. Os conselhos de Deus para a nossa vida serão os melhores conselhos. As terapias de Deus para a nossa vida serão as melhores terapias da nossa vida. As portas que Deus abre em nossa vida serão as portas mais belas, amém? As portas mais frutíferas, porque assim acontece, nós não iremos muito longe, nós não alcançaremos a vontade de Deus, mas chegaremos ao cumprimento de cada promessa do Senhor, se colocarmos em prática a nossa sabedoria. Equilíbrio, discernimento, você tem que pedir a Deus, Senhor, eu preciso me posicionar com sabedoria, diante de qualquer pessoa, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer luta, diante de qualquer questionamento,
diante de qualquer tribulação, qualquer tentação ou qualquer outra coisa, Senhor, o que eu preciso é da tua sabedoria, pois nela sim nós faremos sempre a escolha certa, correta, e alcançaremos a vontade do Senhor. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos no nosso coração qualquer medo do inferno, amém? O nosso presente é do Senhor, o nosso futuro também, e o nosso passado foi esquecido por Ele. Ao invés desse medo, nós preencheremos o nosso coração de poder, que é autoridade moral, amém? É a vida falar mais do que as palavras. Nós viveremos regados pelo amor, o amor que não vem como uma forma de retribuição ao Senhor, pois Ele não precisa disso, mas um amor que vem como uma evidência clara, que é uma nova vida em nosso coração. Jesus nos deu uma nova vida, então nós precisamos amar ao Senhor, amar aos outros, e por fim, o equilíbrio que nos leva, através da sabedoria e discernimento, sempre optarmos pela escolha certa, e assim sermos bem-sucedidos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém.